E aí, você está gostando do Salmo 42? É legal, né? Tem tudo a ver com a gente, né? Especialmente com esse tempo. Para vocês entenderem que depressão não é uma coisa tão nova assim. Nós temos hoje talvez mais pessoas sofrendo disso, mas ela sempre existiu. Nós estamos observando como que o salmista faz assim como ele vai mostrando as fases dele. Então é meio assim, eu estava feliz, de repente fiquei abatido, aí eu disse para minha alma, volta ao repouso, aí depois eu disse para ela que o Senhor tem a última palavra para ela descansar, mas ela não descansou, mais uma vez ela se pôs abatida, aí eu dei argumentos para ela, eu falei de lugares importantes, de onde Deus nos tirou, falei do Jordão, falei do irmão, e eu fui falando e dando motivos para a alma, e tomei algumas atitudes contra a minha depressão, né? E eu comecei a trazer à memória as misericórdias de Deus, eu comecei a adorar, cantar e orar cantando e para enfrentar essa luta. Mas aí no verso seguinte ele vai dizer assim: direi o Deus da minha rocha, por que te esqueceste de mim? Então veja a recaída, né? Olha como ele já recai. Então direi ao Deus da minha rocha, por que o Senhor se esqueceu de mim? É o sentimento dele naquele momento, é como ele está se sentindo. É um outro dia e ele fez tudo certo, mas ele está lutando. E agora, a alma, porque tudo isso é a alma, né? A alma está colocando argumento para ele. Ó, Deus esqueceu de você. Né? A alma está falando, nesse momento, a alma está gritando dentro dele. Nesse momento, a alma está com a voz muito forte. E a alma está dizendo para ele: Deus esqueceu de você. Deus nem se lembra de você. Você é um ninguém. A alma tem esse tipo de argumento. E é exatamente como ele está se sentindo agora. Né? E ele continua dizendo, porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Quer dizer, essa coisa externa, porque a opressão dele tem uma causa externa. Né? É o que os inimigos estão falando dele, é o que os inimigos estão armando contra ele. E ele está muito aflito com isso, com o que está sendo gerado lá fora. É alguma coisa externa que está mexendo com ele. E aí ele fala, por que eu ando tão angustiado por causa da opressão do inimigo? Porque de fato isso não faz sentido. Ora, você se lembra do que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Meu irmão, se Deus anda com você do teu lado, quem é que pode te afrontar, te enfrentar e te vencer? Não é? Ninguém. Mas a alma vai querer que você pense que sim, que você está no limite da vida e a morte. Ela vai te pôr em pânico, em desespero. Isso é da alma, mas você tem que ter o teu próprio argumento contra a tua alma. E aí ele vai dizendo aqui, e ele vai se perguntando. Você vê que essa é uma pergunta que ele faz para ele mesmo. Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Por que eu estou assim? Então, eu não devia estar assim, mas eu estou assim. E é legal porque ele está sendo muito franco com Deus, ele está sendo muito honesto. Né? E ele continua, como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? E olha que essa é a crise, não é? As pessoas que estão do nosso lado e que estão nos vendo abatido, entristecido, às vezes tendo que tomar um remédio, não é? Isso, hoje a gente tem tecnologia e hoje a gente tem recursos que naquele tempo não existia, e de repente você vai para o psiquiatra. E aí os teus inimigos dizem, olha aí, ó, onde é que está o Deus desse cara? Ele não tem um Deus?
Então agora por que ele está indo para o psiquiatra? Está indo se tratar lá? Eu sei que o que eu estou falando aqui pode mexer com o coração de muita gente, mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Essa guerra espiritual que a gente tem, essa guerra com a depressão, ela não é de uma causa só, não é? Ela pode ter muitas causas. Então tem uma guerra que a causa ela é espiritual especificamente. Tem algumas que não. Tem níveis de depressão que se você tomar um determinado remédio, você vai ficar zeradinho, vai ficar bom. Então, claro, tem que ser com a pessoa certa, com alguém que Deus vai te orientar, vai te indicar. Deus nos indica e Deus nos põe perto das pessoas certas. Hoje isso é uma especialidade médica. A gente não tem dificuldade de ir num oftalma, não é? Para tratar os olhos. A gente não tem dificuldade de ir num gastro para tratar o estômago, o intestino. Né? A gente não tem problema de ir num dermatologista para lidar com a feridinha na pele. Mas a gente tem um pouco de dificuldade de ir num psiquiatra para tratar problemas relacionados ao nosso cansaço mental, ao nosso estresse, à nossa pressão. E a gente precisa ser um pouco mais maduro em relação a isso, né? O nosso Deus é o Deus que cura, evidente, Ele cura tudo, né? Ele cura a vista também, Ele cura a dermatologia também, Ele cura qualquer problema físico também, cura problemas mentais também. Mas nós temos cargas de estresse, de cansaço, né? Que precisam muitas vezes de uma ajuda de fora. Eu não gostaria de ir num psiquiatra que não tivesse a minha visão cristã, né? Eu não gostaria, mas se eu precisasse ir num psiquiatra crente, cristão, um homem de Deus, eu iria sem nenhum problema, né? Agora, isso não ia me poupar dos meus inimigos, porque os meus inimigos diriam assim: onde é que está o Deus desse apóstolo aí? Onde é que está o Deus dele, que não cura ele, que não resolve? Agora ele tem que ir num psiquiatra? Ele ficou louco agora? Não é? Então esse tipo de coisa pode acontecer, e isso vai nos afligir ainda mais. É o que acontece com ele aqui. Os inimigos estão dizendo isso dele. Onde é que está o Deus dele que não resolve isso? Ele não tem um Deus, ele não é crente, ele não diz que tem vida com Deus, ele não diz que é um cara de oração. Então onde é que está esse Deus? Essa é uma pergunta que quem faz é o nosso inimigo, irmão, viu? Os nossos amigos não perguntam isso, não. Os nossos amigos nunca vão perguntar onde é que está o teu Deus. Quem nos pergunta isso são os nossos inimigos, né? Para nos confrontar, para não confrontar, o confronto é bom, para nos afrontar, né? Porque isso é uma afronta. Nós temos muitas lutas, irmãos, e a gente não tem que ter vergonha de pedir ajuda, a gente não tem que ter vergonha de abrir o coração, de contar. Se você está aflito, está angustiado, conte para alguém, conte para sua esposa, conte para os seus filhos, conte para o seu pastor, para o seu apóstolo. Abra o coração para ele, fale do que você está sentindo, dessa coisa que te aperta aí o peito, né, do que não te deixa dormir. É muito importante isso. Nós precisamos uns dos outros. E você é homem como qualquer outro. Homens são frágeis, nós somos seres frágeis, né? Então, às vezes você já falou: pastor, eu já fiz tudo isso que o senhor já falou. Eu oro, eu canto, eu choro, eu trago na memória tudo que Deus já fez, tudo, mas eu ainda estou mal. E eu tenho medo de ir num médico, num psiquiatra, eu tenho medo de falar disso e as pessoas me julgarem, das pessoas acharem que eu não sou um crente. Meu irmão, não tema nada disso, viu? Só vai te julgar quem não for teu amigo. Os teus amigos vão te ajudar, sim. Então não tenha medo de ir, né? E ele continua dizendo assim, que é o último verso, e eu usei essa versão porque eu gosto: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, porque Ele é a salvação da minha face. Então Deus vai trabalhar aqui em você, né? Deus vai, porque a face revela muito da gente, né? Por exemplo, você está abatido, uma pessoa olha para você e sabe, as pessoas próximas sabem. Se você está com dor, não tem como você esconder a dor do rosto. Você esconde todo mundo, mas teu rosto revela.
Quando você está muito preocupado, teu rosto revela. Quando você está triste, teu rosto revela. O nosso rosto é o ambiente, não é, da revelação. Ali tudo é revelado. Por isso que alguns profetas e pessoas que gostam muito dessa área, né, algumas pessoas sabem bem fazer a leitura do rosto. E ao fazer a leitura do rosto, elas também profetizam em cima da leitura do rosto que elas fazem, né? Nós temos muito disso também. Isso é que a Bíblia chama de sagacidade, né? Existem os sagazes, que vê a pessoa triste. Eu me lembro muito, que para você entender isso, do filho de Davi, Amon. Vocês se lembram? Ele estava apaixonado pela própria irmã, Tamar. E aí, Jonadab, seu primo, viu que ele estava abatido e procurou e falou assim: por que está o semblante do filho do rei está abatido? Né? Não vai me contar? Então você vê que Jonadab fez a leitura do primo e viu que o primo estava abatido. E nessa hora o primo falou: é que eu estou apaixonado pela minha irmã, e como é que eu vou ficar com ela se ela é minha irmã? Aí Jonadab, que era muito sagaz, segundo o próprio texto, né, foi lá e ajudou ele a montar um esquema para que ele pudesse ter um tempo com a irmã, e no final isso transformou num estupro e foi uma coisa terrível. Mas o sagaz sabe ler o rosto, né, porque o nosso rosto fala, o seu rosto fala, mas Deus vai curar o seu rosto e Deus vai mudar a tua face. Tua face vai ser uma face curada, sarada, uma face feliz, uma face alegre, porque isso vai passar. A depressão vai passar, a tristeza vai passar, os problemas vão passar, e Deus vai formosear, não é? O teu rosto. Ele aformoseia o nosso rosto, e o seu rosto vai ser um rosto formoso, bonito, porque você venceu a depressão. Então olha para esse salmo como ele é tremendo, né? Ele mostra toda essa simbiose de hora bom, hora ruim, hora tá legal, hora não tá, e começa a questionar a Deus, o amor de Deus, e se questiona a si mesmo, por que pensa assim, por que não está feliz, por que tem dúvidas. Então é toda essa coisa o tempo todo, mas o segredo disso tudo é: espera em Deus, pois ainda o louvarei, porque Ele é a salvação da minha face. Espera nele. Beijo no coração.